Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise estruturada, onde a gente pega informações super complexas e transforma tudo num formato muito mais direto e fácil de entender. Hoje, a gente vai destrinchar um caso que literalmente parou o Alto Sertão paraibano. O que temos aqui é uma explicação baseada na reportagem investigativa fantástica do jornalista Roberto Tomé, lá do portal Informa Paraíba. E olha, é um escândalo municipal de peso envolvendo suspeitas de fraude educacional, uso indevido de dinheiro público e uma baita crise de confiança na administração de Cajazeiros. Não estamos falando de um errinho burocrático, não. É uma investigação profunda que expõe as maiores fragilidades do sistema de ensino e da gestão pública local. Bom, vamos lá dar uma olhada no nosso roteiro de hoje que está bem estruturado. A gente vai começar pelo terremoto político em Cajazeiras, passar pelas inconsistências do diploma, analisar a defesa e o MEC, as decisões judiciais e implicações legais e fechar com o julgamento das ruas. Parte 1. O terremoto político em Cajazeiras, uma cidade que parou para escutar as notícias. Lá no Alto Sertão da Paraíba, o assunto que dominou absolutamente todas as rodinhas de conversa foi a investigação do Tribunal de Contas do Estado envolvendo a ex-secretária de Educação e atual prefeita Socorro Delfino, mais conhecida como Corrinha. E como o próprio jornalista Roberto Tomé cravou muito bem, quando a fumaça aparece, o fogo já começou faz tempo. As suspeitas já estavam fervendo na comunidade, bem antes do presidente da Câmara, Heriberto de Souza Maciel, oficializar a denúncia e acender o pavio de vez. E o centro de toda essa investigação gira em torno de um número bem específico, 25%. O suposto diploma de mestrado foi usado justamente para garantir uma progressão funcional vertical. Em termos práticos, isso significa que a então secretária de Educação ganhou um aumento salarial automático, contínuo e bem expressivo, pago direto com o dinheiro do contribuinte. O contraste dos números é simplesmente gritante. A gente está falando de um salário base de R$ 4.750, que deu um salto para impressionantes R$ 16.626 após a progressão. Aquele conceito meio chato e abstrato de progressão administrativa vira uma realidade muito palpável quando olhamos para o impacto nos fundos públicos, né? E é exatamente esse salto financeiro gigantesco que virou o alvo da auditoria do tribunal. Número 2. Inconsistências do diploma. As descobertas da auditoria do TCE-PB. A denúncia caiu no colo do conselheiro Arnóbio Alves Viana e ele determinou uma análise cirúrgica da documentação. Agora, o que chama muita atenção nessa comparação é o abismo entre o que foi apresentado e a realidade. De um lado, a gente tem o documento da gestora ostentando os logotipos da Universidade Aberta do Brasil e da Unifesp, cheio de assinaturas. Do outro, a dura realidade dos registros oficiais. Esse programa de mestrado sequer existe nesses moldes e as assinaturas simplesmente não batem com o quadro real de professores da instituição. E a Unifesp não deixou margem para dúvidas na resposta oficial enviada ao tribunal. Foram 3 pontos cruciais. Primeiro, não tem mestrado em educação ofertado por eles via UAB. Segundo, e aqui o negócio fica surreal, as assinaturas são de indivíduos totalmente ausentes do corpo docente, verdadeiros professores fantasmas. E terceiro, o documento não corresponde a nenhum título acadêmico válido. O que era só um burburinho político virou, de uma hora para outra, uma investigação técnica super rigorosa. Parte 3. A defesa e o MEC. Títulos estrangeiros e regras nacionais. Claro, toda análise imparcial precisa olhar os dois lados. Com as negativas da Unifesp, a defesa da prefeita trouxe um novo argumento para a mesa. Um diploma emitido lá nos Estados Unidos pela Absolute Christian University. A gestora argumenta que fez o curso fora do país, que o documento está regularizado e, inclusive, que outros professores em Cajazeiras também têm certificados bem parecidos. Mas é aí que está o detalhe. Imagina comprar um eletrodoméstico importado super moderno. Ele não vai funcionar na tomada brasileira se não tiver o adaptador oficial certo, concorda? O sistema educacional brasileiro, via MEC, funciona do mesmo jeito. O primeiro passo é até conseguir o diploma estrangeiro. Mas o passo 2 é submeter isso a uma avaliação super criteriosa do Ministério da Educação. E só no passo 3, com reconhecimento legal nacionalizado, é que o certificado tem peso para justificar a progressão de carreira pública. O título americano não tem esse adaptador legal no Brasil, sem contar que o aumento salarial original foi dado com base naquele outro documento inconsistente da Unifesp. Vamos para a parte 4. Decisões judiciais e implicações legais. O impacto nos cofres públicos. Com as falhas apontadas e a falta da validação do MEC, o caso pegou fogo na justiça. A linha do tempo é rápida.
Em 2024, a oposição levou tudo para a Justiça Eleitoral. Em seguida, o Ministério Público abriu um inquérito civil pesado. O grande baque veio em abril de 2025. Avaliando uma ação popular movida pela professora Valéria Quirino Patrício, a juíza Maiúce Santos Macedo cortou o mal pela raiz e suspendeu imediatamente os pagamentos das gratificações. A lógica foi clara: pagar benefício baseado em diploma sem validação é causar dano direto ao dinheiro da cidade. E as consequências, se a fraude for provada, são duríssimas. A gente está falando da possível devolução de todos os salários recebidos indevidamente aos cofres públicos. Tem também o risco de punições severas no Código Penal por uso de documento falso, além da responsabilização civil na temida Lei de Improbidade Administrativa. A Justiça apertou o cerco e as implicações financeiras e legais são gigantescas. E, para fechar, seção 5, o julgamento das ruas, uma cidade dividida pela dúvida. Saindo dos tribunais, a gente não pode ignorar o impacto humano em Cajazeiras. A cidade rachou no meio. De um lado, os aliados da prefeita batem na tecla de que isso é pura perseguição eleitoral, lembrando que hoje ela só recebe o salário base de prefeita, sem acumular as antigas gratificações. Do outro lado, os opositores cobram transparência total e investigação rigorosa, defendendo que num orçamento apertado de município sertanejo, cada centavo importa. O sentimento de frustração da população com o uso do dinheiro público é palpável. Essa frase da reportagem resume tudo. Dinheiro público não nasce em árvore, sai do suor de quem acorda cedo. Para quem está no dia a dia, trabalhando duro, não é só um debate técnico chato sobre regras do MEC. É uma ofensa direta à confiança de quem levanta cedo para sustentar a máquina pública. E a análise do Roberto Tomé acerta em cheio. Isso aqui não é só sobre um pedaço de papel. É sobre ética na política. É um reflexo de um problema muito maior sobre a busca por atalhos no serviço público. O cargo público não é um prêmio que se ganha, é uma missão que se assume. E os líderes precisam, acima de tudo, caminhar na linha fina da responsabilidade. O Sertão agora aguarda as respostas definitivas da Justiça. E a gente encerra essa explicação com uma provocação brilhante trazida lá do portal Informa Paraíba para deixar todo mundo pensando. Quando a poeira baixar, o que vai permanecer de pé? A confiança do povo ou mais uma ferida na política local? Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima!